O Grande Dilúvio. A primeira catástrofe na história da humanidade. Segundo a Bíblia, a vida na Terra foi salva por um barco, a Arca de Noé. Até que ponto esta história é verdadeira? Haverá alguma prova de que realmente aconteceu? Segundo a Bíblia, Deus mandou o dilúvio porque a maldade do homem na Terra era grande. O que dizem as outras escrituras antigas? Ou a tecnologia moderna? Onde é que esta calamidade aconteceu ao certo? Alguns estudos realizados sobre os oceanos talvez possam trazer-nos algum esclarecimento. Os peritos seguiram todas as pistas. Há séculos que o mistério do Grande Dilúvio tem vindo a fascinar os cientistas, que a lenda seduz os aventureiros e os arqueólogos. O seu objetivo, traçar um quadro do dramático cataclismo de tempos míticos. A Arca de Noé. 1959. Um avião de reconhecimento dos Estados Unidos sobrevoa a Turquia. A missão dos seus dois pilotos era vigiar a fronteira com a União Soviética. A fronteira estendia-se até por detrás destas montanhas, o Grande e o Pequeno Ararat. Estávamos na época da Guerra Fria. O voo era de rotina, mas repararam em algo na terra. A arca! O piloto, o tenente George Schwinghammer, não queria acreditar no que via. Pediu ao seu copiloto para tirar algumas fotografias. Ele lembrava-se das suas aulas de religião que o Monte Ararat era o local onde originalmente a Arca de Noé se havia fixado. O que seria que Schwinghammer tinha descoberto? Procederam à revelação das fotografias logo de imediato. Schwinghammer ficou espantado quando as imagens foram ampliadas na câmara escura da base. Extraordinário. Podiam avistar o que parecia ser o esboço de um enorme navio encalhado na montanha. Teria Schwinghammer descoberto a Arca Bíblica? A notícia espalhou-se como um fogo incontrolável. Os títulos dos jornais anunciavam: a Arca de Noé foi encontrada no Monte Ararat. O mistério da Arca foi resolvido. O Monte Ararat fica na Anatólia Oriental, não muito longe do Mar Negro e das montanhas do Cáucaso. Eleva-se a 5.165 metros na fronteira da Turquia com a Arménia e o Irão. Decidimos ver com os nossos próprios olhos o que captou a atenção dos jornais há quase 50 anos. A nossa procura do que restava da Arca de Noé levou-nos a um vale situado a uma altitude de 1.300 metros. O Monte Ararat é um vulcão extinto. Os seus lados estão cobertos com cascalho e pedras afiadas. De repente, reparámos em contornos que pareciam ser do casco de um navio. Segundo a Bíblia, a arca tinha cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Dá aproximadamente 150 metros de comprimento por 25 de largura e 15 de altura. As medidas coincidiram, mais ou menos. Mas logo ficou claro que esta formação era de areia e pedra. O aparente navio não era mais do que um capricho da natureza. Será então a história bíblica da Arca de Noé e o salvamento dos animais um conto de fadas? Será o dilúvio apenas ficção? O mito de Ararat está relacionado com um dilúvio que aconteceu num dado sítio e numa dada forma, onde havia uma área de terra. E isso tem de ter sido no alto de uma montanha. A montanha mais alta das redondezas onde a história se desenrola é o Ararat. E durante milhares de anos o Ararat tornou-se um monte de salvação de Noé. As terras à volta do Monte Ararat, no leste da Anatólia, foram povoadas por muitas tribos antigas, sendo vistas por muitos como berço da civilização. Estas regiões montanhosas mostram sinais de habitação
que datam de há já milhares de anos. Foram descobertos vestígios da Idade da Pedra talhados na rocha dos penhascos. Uma fauna variada. Há centenas de gravuras de animais nestas paredes. Os locais dizem, em tom de brincadeira, que fazem parte da lista de passageiros de Noé. Desde tempos imemoriais que as férteis planícies alimentam uma população agrária. Contemplar as amplas superfícies é como viajar para trás no tempo. Esta é a terra primitiva da Bíblia. É considerada o Jardim do Éden e era o lar de Noé e da sua família. Deus disse a Noé: constrói uma arca de madeiras resinosas. Noé é, em primeiro lugar, uma figura mítica, mas na Bíblia apresenta contornos bastante concretos. É dito, por exemplo, que era uma pessoa justa. Um homem que não merecia morrer afogado. Um homem que se transformava completamente diante de Deus. Então Deus disse a Noé: o fim de todos os homens chegou diante de mim, pois encheram a terra de iniquidades. Vou lançar um dilúvio que, tudo inundando, eliminará debaixo do céu todo o ser animal com sopro de vida. Mas Deus ordenou a Noé que construísse uma arca. A Bíblia dá informações muito exatas. A arca deveria ter 3 andares para albergar todos os animais. Essa arca teria podido acolher uma carga de 500 vagões ferroviários. Noé deveria levar para a arca de tudo o que tinha vida, 2 de cada espécie, de todos os animais puros, 7 pares. A ideia de que se tratou de um salvamento em massa de animais ainda cativa a imaginação de muitos. Segundo a lenda, foi nesta caverna que Noé realizou um sacrifício a Deus após a inundação. Estas rochas a desmoronar-se marcam o local. Acredita-se que os restos de madeira, nunca estudados por cientistas, são vestígios da arca. O sacrifício de Noé, agradecendo a Deus por o ter salvo, é um tema frequente na história da arte. A Catedral Arménia de Etchmiadzin permanece no lendário local do sacrifício. A Igreja Arménia é independente, mas a sua liturgia e os seus costumes são muito semelhantes aos das maiores igrejas orientais. A Igreja ajudou os arménios a preservar a sua identidade nacional ao longo dos séculos, apesar da sangrenta perseguição e opressão, e também de um horrível genocídio no início do século XX, que ainda hoje os ensombra. Esta relíquia é particularmente venerada. Diz-se que a ornamentada cruz dourada se encontra imóvel sobre uma tábua da Arca de Noé. Reza a lenda que a tábua foi trazida do Monte Ararat há muitos séculos por um monge que a levou para o mosteiro. A tábua da Arca de Noé foi enviada por Deus ao monge Jacob. Esta relíquia especial foi preservada porque mantém viva a memória da história de Noé. A história do monge Jacob é muito antiga. Começou a procurar a madeira da arca no século IV depois de Cristo. Deixou o seu mosteiro ao pé do Monte Ararat e começou a sua viagem para provar, tal como muitos haviam feito desde sempre, que a história da arca era verdadeira. A montanha elevava-se à sua frente. Segundo a lenda, Deus tinha sentenciado que qualquer pessoa que escalasse a montanha sagrada seria punida. Jacob escolheu ignorar a sentença.
Seguro da sua fé e convencido de que encontraria a arca, começou a sua escalada. Deus sentiu pena do monge a caminhar sobre o gelo. Enviou um anjo que o mandou voltar para trás. Mas Jacob acreditava na sua missão. Louvou a Deus e retomou o seu caminho. Deus recorreu a outros meios para deter Jacob. De cada vez que o monge adormecia, acordava dando novamente por si junto da montanha. Deus enviou-lhe então o anjo pela segunda vez. Deu ao homem adormecido um pedaço de madeira da arca. Uma advertência de que o que a Bíblia dizia era verdade. A Bíblia, assim como os mitos antigos orientais, fornece instruções sobre como lidar com a recordação de uma catástrofe como aquela, sobre como a assimilar. Na Turquia Oriental, a lenda de Noé também faz parte da tradição muçulmana. Num dia santo, as mulheres cozem pão e preparam um prato especial. É chamado o Prato de Noé. É preparado para a festa da Ashura, no final do Ramadão. Segundo a lenda, poucos mantimentos restavam a Noé no final da sua viagem. Apenas frutos secos, nozes, amêndoas, figos e sementes. Foi cozinhado um prato doce com estes ingredientes. E ainda hoje ele é preparado em memória da sobrevivência de Noé. As desérticas igrejas em ruína, próximas do Monte Ararat, no lado da fronteira turca, advertem para algo diferente. Desde que os arménios foram afastados há mais de 80 anos, as igrejas caíram em ruína. Eram especialmente veneradas devido à sua proximidade com a montanha sagrada de Noé. Há 15 mil anos, o norte da Europa e a Ásia foram cobertos por uma grossa camada de gelo e neve. Mas a idade do gelo estava prestes a terminar. Dado o aquecimento da atmosfera, o gelo derretido criou enormes rios que rasgavam vales profundos através da paisagem. Ao longo dos séculos, os glaciares de grande altitude derreteram. Foram libertadas quantidades de água potável nunca antes imagináveis. Este clima proporcionou condições para a mudança. Os caçadores-recoletores tornaram-se agricultores. Para as pessoas da época, as novas condições eram como o paraíso. A agricultura desabrochou no Cáucaso, na região oriental da Turquia, onde surgiram os rios Tigre e Eufrates, e até ao sul da Mesopotâmia. As civilizações cresceram ao longo das suas margens. Os grandes rios formaram um dos maiores reservatórios naturais do mundo, o Mar Negro. Em 2005, uma expedição de oceanógrafos israelitas e americanos equipou-se para indagar sobre quais seriam as condições marítimas na região do Mar Negro há milhares de anos. O Estreito do Bósforo, na região do Mar Negro. A preservação das dunas e a rapidez na mudança de curso sugerem uma inundação catastrófica. A água terá irrompido pelo Bósforo, enchendo o lago e elevando a sua superfície em 100 ou mais metros, num mês ou num ano, talvez em alguns anos. Será que ocorreu de repente um dilúvio catastrófico ao longo dos rios? A equipa do professor Ryan está a investigar o fundo do mar no Estreito do Bósforo e para norte, no Mar Negro. Usando uma grua e manivela, a expedição faz descer pesados recipientes até ao fundo do mar, onde se enterram sozinhos. Podem então extrair amostras do solo abaixo do fundo do mar. Os cientistas pensam que elas irão demonstrar que ocorreu um enorme desastre natural ao longo do Bósforo. Eles acreditam que há 7.500 anos, o Mediterrâneo estava a empurrar um estreito pedaço de terra que separava o Mar Negro do seu vizinho de água salgada.
Rebentou como se tratasse do colapso de uma represa e uma gigantesca parede de água salgada se despejasse no leito mais fundo do Mar Negro. Esta é uma barragem na capital suíça, Berna. Usam um dique para prevenir inundações. A força dos possantes cursos de água pode ser medida aqui. É um laboratório natural. As condições podem ser aqui utilizadas para avaliar a escala da antiga inundação no Mar Negro. Estamos a ver um fluxo de energia muito semelhante de um canal estreito para uma bacia mais ampla e mais funda, e a continuação desse fluxo para uma bacia mais funda. Foram libertadas forças inconcebíveis quando o istmo rebentou no Bósforo. É equiparável a centenas de acidentes de viação, todos ao mesmo tempo. A água é empurrada para o lado, criando uma onda de 10 a 20 metros de altura que se ergue do lado do impacto. Terá sido este o cenário catastrófico que é descrito na história da Arca de Noé? Um dia, o oceano em crescimento deitou água salgada na fenda do Bósforo. Durante uma inundação catastrófica, entraram aqui dezenas e dezenas de quilómetros cúbicos de água, todos os dias, durante semanas, durante meses, talvez até durante vários anos. Foi a água salgada que fez com que o desastre fosse ainda pior. A água salgada dá cabo das culturas. Este é o mais antigo documento encontrado nas imediações do desastre. É a descrita cuneiforme, uma das mais antigas formas de comunicação. Foi usada por diferentes raças. Esta é a Urartiana, a língua do reino do Urartu, na região do Monte Ararat. Só 5 estudiosos no mundo inteiro conseguem ler, escrever e falar essa língua. Dingis, Irmushini, Einie, Susinia. Os textos escondem inúmeros segredos. Muitas das suas palavras ainda são desconhecidas. Urartu e Ararat são uma única e mesma palavra. Conseguiu-se desvendar isso, mas os cientistas ainda têm de descobrir se os textos contêm referências ao grande dilúvio. O túmulo de um rei. A civilização urartiana atingiu o seu auge do século XI ao século VIII a.C., muito depois do dilúvio. Este é o local onde Noé e a sua família viveram. Atualmente o solo é pobre e o pasto é escasso. Mas, segundo a lenda, outrora havia aqui florestas de cedros e pinheiros. Eram de tal forma densas que o viajante nunca via a luz do dia. Haveria aqui florestas de pinheiros ao pé do Monte Ararat? De acordo com a Bíblia, Deus ordenou que Noé construísse uma arca de madeira resinosa que poderia ser pinho. E como estas montanhas têm uma altitude de milhares de metros, é improvável que qualquer dilúvio pudesse cobri-las completamente. De seguida investiguei a corrente do Mar Negro nesta região. Aqui vemos a margem do Mar Negro. Este desfiladeiro aqui já não controla por completo a corrente, que se pode tornar muito energética, o que provocaria alterações na estrutura sedimentar. O rebentamento das águas soltou correntes que espiralaram e formaram pontas afiadas, como as que a estrutura do solo exibe, prova da imensa força da inundação. Percorria 20 metros por segundo, esmagando cada bocado de vida debaixo de si. De volta à embarcação de pesquisa, os cientistas esperam por águas calmas para trazer para cima uma amostra do fundo do mar. Um momento de tensão. A perfuração parece ter dado resultado. O cilindro de plástico está cheio até à borda com resíduos. Assim que é içado para bordo, os cientistas tiram medidas e marcam os diferentes níveis. Depois, abrem-no com um corte,
assegurando-se de que não mexem ou danificam as camadas de resíduos. Em breve saberão se a tentativa teve ou não êxito. O cilindro está aberto. No seu estreito laboratório a bordo, os cientistas realizam os primeiros testes no material ainda úmido. São retiradas amostras e rotuladas para analisar mais tarde. O geólogo marinho Yossi Mart faz uma descoberta especial. Uma minúscula concha no lodo. É um achado importante. Sabemos que este tipo de concha vive em ambientes marinhos em água salgada. Isso significa que esta parte do sedimento estava assente no fundo do mar. Esta parte contém animais de água doce. Aqui vemos uma zona muito estreita de areia com menos de 5 centímetros. Deste modo sabemos que a transição do lago no fundo para o mar à superfície foi muito rápida. Caso contrário, ter-se acumulado mais areia. Teria havido mais tempo para acumular. O todo que aqui vemos apresenta assim uma história muito dramática. Os cientistas começaram por investigar o desastre do dilúvio no século XIX. Friedrich Parrot, um alemão, cientista da natureza, explorou a região do Cáucaso em volta do Monte Ararat. A história da Arca de Noé fascinava Parrot, que foi apoiado pelo czar da Rússia. No verão de 1829, ele montou uma expedição. Um dos seus objetivos era realizar um rigoroso estudo da região. Ele estava acompanhado por oficiais russos, pois a Arménia pertencia à Rússia na altura. No dia 18 de setembro de 1829, equiparam-se para subir ao Monte Ararat. Ainda ninguém tinha chegado ao cimo. Parrot escreveu no seu diário: "Tratei de cada pormenor para a escalada. Contratei guias e acondicionei animais, organizei as rações e mandei fazer uma cruz e uma placa indicativa com uma inscrição. A cruz foi feita de pinho, tal como a arca pode ter sido. Parámos por momentos ao pé da sólida pirâmide de neve, magnificamente colocada no alto e acima de nós. Não sem antes estremecer de respeito, pisámos séria e silenciosamente o chão, onde com toda a certeza nenhum humano tinha posto o pé desde o tempo de Noé." Parrot fez um rigoroso exame topográfico do Monte Ararat. Os seus resultados pouco diferem das medidas exatas que os satélites atualmente fornecem. As fotografias tiradas a partir do espaço podem ser usadas para criar um mundo virtual que reconstrói o mundo natural até ao último pormenor. Podemos criar uma imagem exata do Monte Ararat. Os modelos tridimensionais são o primeiro passo. Estes modelos dão-nos uma imagem muito real e exata da superfície terrestre e permitem-nos obter informações sobre processos e acontecimentos geocientíficos que ocorrem na superfície da Terra. Sabemos que, quando há uma montanha no fundo do mar, também se erguerá uma montanha à superfície da água. Estes mapas mostram imagens do fundo do mar tiradas a partir do espaço. E isto naturalmente funciona também em relação ao Mar Negro. A expedição dos oceanógrafos tem mais um objetivo: avaliar a profunda estrutura do fundo do mar. Está a preparar-se uma tempestade. Mesmo assim, a equipa decide fazer descer os seus instrumentos para dentro do mar. Os cabos prendem o dispositivo, que tanto pode enviar como receber sinais eletrónicos. Este projeta minuciosamente o fundo do mar. São registados os primeiros resultados. Os sedimentos das camadas mais altas da margem da praia já têm 7.500 anos. Parece-me que esta esplêndida preservação clamou por uma rápida submersão destes legados da margem da praia, bem para o fundo da água, onde as ondas não pudessem mais afetá-los. Tratar-se-á de mais uma prova sobre a teoria do desastre?
O professor Ryan refere achados colaterais no trabalho dos arqueólogos. Foram anteriormente descobertas histórias sumérias e assírias em tabuletas em meados do século XIX, no ano de 1872, por George Smith, do Museu Britânico. Deparou-se com tabuletas que tinha restaurado a partir de peças quebradas e ficou espantado por encontrar uma história tão parecida. O arqueólogo George Smith levou a cabo a sua pesquisa no Museu Britânico. A disposição e a interpretação de tabuletas de argila, encontradas muitos anos antes na Mesopotâmia, tornaram-se uma obsessão para Smith e para o trabalho da sua vida. Era um trabalho de Sísifo. As barras foram escritas com caracteres cuneiformes. Aproximadamente 70.000 destas barras esperavam George Smith. Um dos textos, parte do épico sumério de Gilgamesh, referia-se a um grande dilúvio. E a um herói que Deus salvou, mandando-o construir um barco para si mesmo e para a sua família. Não terá sido a história bíblica de Noé e do dilúvio a primeira versão da catástrofe? Não terá sido a história de Noé o único indício dessa ocorrência? Smith ficou espantado ao descobrir que a história bíblica correspondia, em algumas partes, palavra por palavra, à história mesopotâmica bem mais velha. A desconcertante e compacta inscrição do épico de Gilgamesh. Apenas uma parte foi decifrada. Os estudiosos ainda hoje continuam a trabalhar nela. É um trabalho exigente. É frequente subsistirem apenas fragmentos das tabuletas de argila. Fala-se aqui de uma gigantesca inundação que os deuses mesopotâmicos teriam usado para extinguir a humanidade, sendo que apenas um deveria sobreviver. O Tanapishti, que mais tarde seria comparado com o Noé do Antigo Testamento. É um paralelo claramente literário. Trata-se de um fragmento muito pequeno que se pode ligar diretamente ao épico sumério de Gilgamesh, onde também se fala da construção da arca. É referida à preparação da calafetagem desta arca, com pês e cordas para vedar. Que ferramentas seriam utilizadas por quem, entre outras coisas? Sobre o pês diz-se Sharu Nashi Kupra, o Império prepara o pês. A história de Noé foi muito difundida no Oriente dos tempos remotos, tal como o testemunho da Mesopotâmia o prova. Perto da antiga cidade de Sipar, no Iraque de hoje, os arqueólogos encontraram um disco com estranhos sinais e marcas no barro. Pode ser o mais antigo mapa do mundo. No meio está o Eufrates, com uma ponte que o atravessa de um lado ao outro. Este mapa é um esboço do mundo que se conhecia naquela época, ou pelo menos assim o podemos interpretar. O Noé babilónio, como aqui o chamamos, ou seja, o Tanapishti, é mencionado no texto. Não é só na Bíblia que se encontra a história de Noé. A história da Arca e do Dilúvio faz parte da cultura popular de diferentes países. Será a Bíblia menos credível pelo facto de a história ser contada no seio de outras culturas? Ninguém pode contestar que a Bíblia é um texto mais recente em comparação com os mitos da Babilónia ou com os textos egípcios. A civilização não nasceu em Israel. O berço da civilização está no curso dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. A Bíblia é um fruto cultural que surge relativamente mais tarde e que é também o resultado das religiões e das histórias do Médio Oriente. O nordeste da Anatólia pode ser rigoroso e tempestuoso. O tempo pode mudar muito inesperadamente. Ventos imprevisíveis criam devastações. Podem de repente surgir tempestades violentas.
De um momento para o outro, a atmosfera fica enfurecida, como se tivesse chegado o dia do juízo final. O céu tem um aspecto apocalíptico. Há trovoada, relâmpagos e uma interminável chuva cristalina. A água cai torrencialmente do céu. Devem ter sido imagens como esta que os autores da Bíblia tinham em mente quando descreveram o dilúvio. E provavelmente recordaram as ondas a rebentar quando a terra abriu caminho no Bósforo. Segundo a Bíblia, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas estiveram altas sobre a terra durante 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. Friedrich Parrot estava convencido de que a arca poderia ser encontrada na montanha. Ele anotou: a possibilidade de encontrar os restos da arca em Ararat não pode ser rejeitada pelas leis da física, desde que se tenha em conta que a montanha de Noé foi coberta por gelo e neve desde o grande dilúvio. Foi uma escalada árdua. O inverno instalou-se inesperadamente cedo e eles não estavam adequadamente vestidos. Pouco antes dele ter atingido o cume, o tempo forçou Parrot a voltar para trás. Com vivacidade, ergueu a cruz de madeira e a placa de chumbo em honra do czar, que havia conquistado a Arménia em 1826. 3 semanas mais tarde, Parrot fez uma nova tentativa. Desta vez foi bem sucedido. Mas ele nunca encontrou o que tinha realmente em mira: a arca. Para não descer de mãos vazias, pôs os seus homens a entalhar um pedaço de gelo onde tinham enterrado a cruz. Envolveram o gelo com um pano e desceram com ele para o vale. Quando derreteu, foi colocado numa garrafa e levado para o mosteiro, como sendo água de um local sagrado. Era usado durante as cerimónias como água sagrada da montanha de Noé. A palavra arménia, Ararat, significa a criação de Deus, ou o lugar criado por Deus. O círculo mítico fecha-se. Deus salva Noé da destruição na montanha por si criada. Na Igreja Arménia, Noé é honrado como sendo um preservador da fé e também um antepassado do povo. Istambul, outrora uma metrópole cristã, tem sido muçulmana há muitos séculos. No Islão, Noé é reverenciado como sendo um profeta. Outrora, Hagia Sofia era uma igreja. Depois tornou-se uma mesquita. Agora é um museu. Diz-se que as portas são feitas de madeira da arca. Uma lenda religiosa que teve origem na Idade Média e que foi transmitida pelos cristãos e muçulmanos. A madeira atual da arca, talvez à espera de ser descoberta no Monte Ararat, ainda encanta nos dias de hoje. Eu próprio subi ao Monte Ararat e pude ver tudo. Conheço o local de onde foi tirada aquela madeira antiga onde as testemunhas de Jeová afirmam que está a arca. Ali está ela. Quando os glaciares do Monte Ararat derreterem, verão que a recessão dos glaciares não tem apenas desvantagens. Para a geologia e para a arqueologia tem também aspectos positivos. Nessa altura talvez encontremos habitações, mosteiros e templos. Geólogos, arqueólogos, estudiosos da Bíblia e amadores têm tentado encontrar madeira da arca há séculos. Mas as autoridades turcas estão relutantes em autorizar as buscas. Nos anos 50 do século XX, um francês de Bordeaux, Fernand Navarrat,
fez várias tentativas para encontrar a Arca de Noé. Um pastor armênio havia-lhe dito antes da guerra onde ele poderia encontrar os seus restos. Rafael, filho de Navarra. Ele acompanhou o pai nos anos 50 do século XX. 50 anos mais tarde, encontramos Rafael Navarra em França. Recordou-se do que havia sentido enquanto criança. O que sentia eu, então? Não se esqueça de que eu tinha 11 anos e 11 meses. O meu pai diz sempre que eu era uma criança, mas eu tinha quase 12 anos, porque nasci no mês de julho, no dia 20, e a nossa descoberta, a sua descoberta, na qual eu participei, foi no dia 6 de julho. Rafael ainda tem uma extraordinária máquina de filmar de curta-metragem de 16mm da expedição que fez com o pai. O Monte Ararat ficou coberto de nuvens. O tempo era, como de costume, imprevisível. Começaram a subida amarrados um ao outro com uma corda. A marcha era penosa e o jovem Rafael fez um enorme esforço. A cada passo deslocavam-se pedras que caíam de uma forma brusca até ao vale. A expedição de 4 dias tornou-se de repente uma tortura. Sofrer? Sim. Quer dizer, era longo, era cansativo, havia falta de água até chegarmos ao lago de Cop. A privação era total antes de chegarmos ao primeiro glaciar e de podermos derreter um pouco de gelo. O pai de Rafael estava desesperado por encontrar o local onde lhe disseram que estava a madeira. Mas face à interminável camada de neve que cobria as montanhas, os cumes e as fendas, era uma busca inglória. Durante a noite ocorreu uma espécie de tempestade, e eu sei, pois ele disse-me que mal tinha dormido porque estava prestes a descobrir o que ele procurava desde sempre, e que se isso não se realizasse no dia seguinte, estaria tudo perdido. Numa fenda de um glaciar, fizeram uma descoberta crucial. Equipou-se com as amarras e começou a escalar. Ele tinha colocado a sua corda e, de seguida, desceu. Eu disse para mim mesmo que se ele caísse para dentro da ravina estaria perdido, mesmo tendo um miúdo disposto a puxá-lo para cima. De cada vez que vejo esta parte do filme que eu próprio gravei, penso que se ele alguma vez tivesse falhado a algum passo, ficaria ali no fundo. E o que seria de mim? No fundo da caverna, Fernand Navarra raspou um pedaço de madeira do gelo. Trepando de volta, puxou o seu achado para cima com a corda que o filho lhe havia atirado. Tinha registado tudo com a câmara fotográfica. Parecia uma tábua grossa. Então por que é que ele a cortou em bocados? Havia um grupo de soldados turcos e 4 deles estavam à nossa espera lá embaixo para falarem connosco. Nós regressámos com um pedaço. Ao verem uma viga, perguntaram o que era aquilo, se tinham encontrado lá em cima, e disseram que já há muito tempo que a procuravam. Tinha cerca de 1,50 m de comprimento. Tivemos de a cortar no local para a conseguirmos meter no saco. O carbono 14 foi então usado como referência para esta datação de 4.900 anos. Eu queria muito por todos que fosse a Arca. Depois de tudo, teríamos finalmente uma convicção mais profunda da realidade da Bíblia. É isso? Choveu torrencialmente durante 40 dias sobre a terra. As águas subiram e levantaram a Arca. E tudo quanto sobre a terra firme estava animado com um sopro de vida foi exterminado. Noé abriu a janela que havia feito na arca. Depois soltou uma pomba, a fim de verificar se as águas tinham diminuído à superfície da terra. É desta forma que a Bíblia descreve o fim do cataclismo. Mas não fornece nenhum detalhe no que respeita às suas consequências. Quais teriam sido? As pessoas que ali vivessem teriam sido cobertas pela inundação. Teria havido o que nós chamamos de diáspora, uma dispersão pela Europa para o oeste, pela Ásia, pelos rios Don e Ural, até ao oeste do Cáucaso, até ao sul, através da Turquia, talvez até à Mesopotâmia e até à China Ocidental. Será que o dilúvio provocou uma migração gigantesca com pessoas em fuga para todos os lados?
Este êxodo, a diáspora, é de facto um evento recordado na mitologia e percorreu o seu caminho pelas histórias assírias e sumérias do Próximo Oriente e Mesopotâmia, até aquilo a que chamamos Antigo Testamento das histórias de Noé. O fim do dilúvio como início do povoamento do globo. Deus colocou no céu um arco-íris para marcar o seu pacto com Noé. Nos filhos de Noé, Cam, Jafet e Sem, permanece viva a ideia das grandes migrações. Os descendentes de Cam são os africanos, os egípcios, os etíopes e os líbios. Os descendentes de Jafet espalharam-se pela Síria, pela Arábia, pela Ásia Menor e pela Grécia. Sem deu origem ao povo da Palestina. Procuramos assim ordenar um pouco os povos, esclarecer como é que todas as etnias que o homem conhece estão ligadas a Noé, o pai da humanidade. O dilúvio não pertence apenas ao mundo da mitologia, da lenda ou da religião. Foi um acontecimento real. À luz dos conhecimentos atuais, o antigo drama poderá ser sujeito a uma reavaliação. Talvez o desastre natural na Anatólia Oriental de há 7.500 anos já não seja um dos mistérios insolúveis da Bíblia. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.